E conforme vocês podem perceber, mudei de cidade. E também pelo título do vídeo, vocês já estão sabendo o motivo. E no vlog de hoje eu vou compartilhar tudinho com vocês, começando pelo processo seletivo. Então, geralmente, eles lançam um edital de seleção cerca de 1 mês a 2 meses antes do dia da prova. E aí, alguns processos seletivos têm a prova escrita e a prova didática. Aqui no Paraná, é bem comum que os processos seletivos temporários tenham somente a prova didática, que consiste em dar uma aula, e esse foi o meu caso. Uma aula de 40 a 50 minutos. Já quando eles lançam o edital, eles colocam lá os pontos, os tópicos que podem cair na prova. Aqui havia 10 possibilidades. E aí, geralmente, a gente se prepara um pouquinho para cada uma, e aí quando sai o sorteio do ponto 24 horas antes, você dá mais atenção àquela que foi sorteada e prepara a sua aula embasando-se nela. O tópico que foi sorteado aqui foi literaturas pós-coloniais em língua inglesa. E aí eu decidi falar sobre a literatura da Austrália. Eu escolhi um conto. É claro, você vai trabalhar a teoria, mas também é legal que você escolha um texto literário para trabalhar a teoria em cima dele, que foi o que eu fiz. E eu acredito que ficou uma aula muito legal, até porque é um tema um pouco diferente. Infelizmente, a literatura australiana é deixada um pouco de lado no curso de letras inglês. E eu acho que isso também foi um diferencial na minha aprovação. E demorou um tempão desde sair a aprovação até a convocação. E agora eu vou contar para vocês toda a história desde o momento em que eu soube que eu seria convocada. Estou indo ao cartório agora, vou começar a mexer, organizar toda a papelada. Eu odeio essa burocracia, mas é uma parte necessária e passageira. Saindo do cartório, e hoje o Robson teve uma participação especial. Conta aí, Robson, o que aconteceu? O que eu fiz? A gente estava lá no cartório e assim que eu peguei o documento, que na verdade era uma declaração simples, só que eu tive que reconhecer firma, é uma longa história. Porque o meu regime de trabalho inicial previsto no edital era de 40 horas. Porém, eles tiveram que diminuir para 22, e aí eu tive que fazer uma declaração dizendo que eu aceito. Então fomos lá fazer isso no cartório. E assim que eu peguei o papel, eu falei para o Robson: vou tirar uma foto aqui agora. Só que era uma foto do documento, porque caso, sei lá, eu saísse, molhasse, perdesse qualquer coisa, já tinha foto no meu celular. E aí o Robson simplesmente fez o quê? Puxou o celular dele do bolso e bateu uma selfie nossa. Comentário sobre a situação? Eu só escutei o comando, tira uma foto aí, beleza? Vou dar uma aula de inglês online daqui a pouco, já estou aqui no meu cantinho me preparando. Mas antes vim aqui conversar com vocês um pouquinho, porque já faz quase 1 mês desde que eu enviei aquele documento para a universidade e eu simplesmente não recebi mais nenhuma notícia, então eu estou ficando preocupada. Será que eles vão cancelar a minha contratação? E eu achei legal compartilhar isso porque muita gente pensa que é um processo rápido, passou, entrou. Não é bem assim, porque eu fui aprovada nesse processo seletivo início de novembro do ano passado. E eu só fui avisada da minha convocação início de abril. E ainda não fui convocada, ainda tem 1 milhão de documentos para arrumar depois que eu for. E já teve vezes que eu passei no processo seletivo e eu simplesmente não fui chamada. Passou lá 1 ano, que é o prazo máximo para você ser chamado, pelo menos no Paraná, nas universidades estaduais. E não fui, mesmo eu tendo passado em primeiro lugar e no edital estar escrito que havia uma vaga. Infelizmente acontece às vezes de não haver vaga nenhuma e eles colocam lá no edital que há vaga. Na minha opinião, eles deveriam avisar que é vaga reserva, mas não se avisa na maioria das vezes. Então, a universidade pública tem muito disso, é uma coisa bem certa. Claro, falando de processos seletivos temporários, não estou falando de um concurso. No concurso, vale a pena você esperar, você largar tudo, porque afinal é vitalício. Mas em um emprego temporário, não dá, porque você não vai ficar ali para sempre. Então, depois que aquele tempo acabar, você tem que continuar pagando as suas contas. Então, você largar tudo para ir para um emprego temporário, mesmo que seja para dar aula em uma universidade, talvez não venha valer muito a pena. No meu caso, eu vou conseguir agora dar aula lá se eu for chamada, porque eu vou reencaixar muitos alunos. Mas se eu tivesse que largar todos os meus alunos para ir para lá, eu confesso que eu não iria. Justamente porque depois o meu contrato acaba e aí? Eu achei legal compartilhar isso com vocês.
para vocês entenderem mais ou menos essa questão do tempo, porque eu sei que há pessoas que vão contar com aquele salário, vão achar que porque passaram em janeiro vão ser chamadas em fevereiro, e na esmagadora maioria das vezes não vão. Então, se você realmente pensa em começar a trabalhar na universidade, me parece até meio elitista dizer isso, mas é a realidade. Eu acho que é importante falarmos a verdade, seja ela qual for. Você precisa ter uma reserva financeira de emergência para você se preparar nesse momento de espera, caso você não tenha outro emprego no momento. Mais do que isso, até mesmo para você se mudar para a cidade na qual você irá morar, vai ter a questão do transporte, alimentação, aluguel. Se não for na tua cidade local, você só vai receber um mês depois, não existe adiantamento. Então, eu acho que todas essas questões de organização são coisas que nós não falamos muito e eu acho legal trazer isso porque eu aprendi tudo sozinha, na prática, vivenciando. Ninguém me avisou que eu não seria chamada logo. Eu descobri isso lá em 2021, quando eu fiz o meu primeiro processo seletivo para professora universitária e desde lá venho aprendendo bastante sobre burocracia universitária. Estou animada porque finalmente a minha convocação saiu. Demorou, mas saiu. Recebi a minha convocação dia 7 de maio, mas eu só vou assinar o contrato dia 26 de maio. E aí, no dia que eu assino o contrato, já começam as minhas atividades. Então, todo esse processo, desde passar na prova até começar a trabalhar, levou em torno de 7 meses. Nesse primeiro momento, eu tive que comprovar os requisitos de ingresso, que são a graduação em letras em inglês. Eu tenho português e inglês, mas só precisava de inglês. O histórico da graduação, que é muito importante ter o histórico escolar, e pelo menos na universidade onde eu me graduei, ele não vem automaticamente, então eu tive que solicitar. E é legal que você solicite assim que se forme, né? Senão depois, sei lá, vai que acaba se perdendo, nunca se sabe. Também mandei meu certificado de mestrado, o histórico escolar do mestrado, e aí o meu doutorado não vai poder ser usado, né? Porque eu ainda estou cursando, eu vou assinar o contrato como mestre, então durante todo esse tempo de contrato eu vou ficar recebendo como mestre, mesmo que depois eu me torne doutora. Mas fazer o quê? Agora eu não posso fazer nada. E nem contei a parte que está me dando mais trabalho agora. Bom, como a universidade fica em Guarapuava e eu darei aula praticamente durante toda a semana, os horários são meio picados, eu vou precisar me mudar para lá, porque eu moro em Joinville, fica a 7 horas e meia de Guarapuava. Então eu fui atrás de um apartamento. Gente, como é difícil alugar um apartamento. Precisa de 1001 documentos. Aí, para entrar no apartamento, além do aluguel, tem que achar fiador, tem que comprovar a tua renda, que tem que ser 3 vezes maior que o valor do aluguel, tem que autenticar RG, certidão de nascimento, preencher um formulário longuíssimo, colocar várias referências, mesmo você pagando o aluguel adiantado. Tem que pagar taxa, tem que pagar depois o ligamento da luz, são 1001 coisas. E outra coisa que eu quase esqueci de falar, o fiador não pode ser qualquer pessoa. Você tem que achar um fiador que tenha 2 coisas no nome dele, tipo uma casa e um carro, 2 casas. Parece que eu estou alugando uma mansão, mas não, eu estou alugando um apartamento super simples. Fora que o apartamento vem sem nenhum móvel, então eu vou ter que comprar tudo novo. Todos os eletrônicos, air fryer, micro-ondas, geladeira, máquina de lavar, que eu tenho uma máquina muito boa, não vou poder usar nada lá no Paraná, porque lá a voltagem é diferente daqui de Santa Catarina. Agora estou resolvendo esse rolo do apartamento, porque eu preciso morar perto da universidade, e eu encontrei um apartamento que dava certo. E a cada 10 mensagens que eu mandava na imobiliária, eu tinha mais ou menos assim, uma resposta e meia, foi assim, dificílimo. Mesmo eu me propondo a pagar o aluguel, mandar tudo pela internet pra eles, os documentos e tudo mais, eles não alugavam sem ir ver o apartamento, aí meus pais tiveram que ver pra mim, sair da cidade deles, que é mais perto do que eu, e daqui até lá. E agora estou mandando toda a documentação, já tive que pagar taxa de reserva. Mesmo assim, tem que fazer uma nova vistoria e tem que assinar o contrato pessoalmente, igual faziam os povos antigos. Isso pra entrar, imagina depois pra sair, que vai ter que pintar, vai ter que consertar, meu Deus. Vamos pensar uma parte cada vez. E no meio de tudo isso, eu estou fazendo uma tese. Estou no processo de finalização. Neste ano eu termino, e isso é com certeza. E tudo está acontecendo muito rápido. Por exemplo, no dia que eu recebi o e-mail da convocação, eu estava terminando a revisão final da tese antes de mandar para o professor. E aí pronto, não consegui fazer mais nada naquele dia. Fiquei só pensando no tanto de coisas que eu teria que fazer. Aí no outro dia eu levantei cedo, eu recomecei, eu respirei fundo e eu terminei a tese, mandei para o professor.
e aí fiquei em tempo de espera, digamos assim, até o professor olhar a tese. Mas a vida adulta é isso, não temos o que fazer a não ser fazer as coisas que temos que fazer. E agora eu estou na parte de fazer os exames médicos. Vai sair em torno de R$ 1.000. Quando eu terminar tudo, eu conto pra vocês os valores bem certinhos. E hoje à tarde, daqui a pouco, daqui 10 minutos, estou saindo para ir para mais uma consulta. E ainda eu tenho que ver se tudo isso vai dar certo, porque pode ser que algum não passe, não estivesse ali nos moldes do jeito que a universidade queria. E aí você pode pensar: ah, Tainara, mas você já trabalhou em 2 outras universidades, então você já sabe como funciona esse processo de convocação. Mais ou menos, porque eles são muito diferentes de uma universidade para outra. Nas outras eu não tive que fazer todos esses exames que eu estou tendo que fazer agora, então para mim isso também é novo. Um dos exames pedidos como requisito de ingresso era do otorrino. Estou gravando agora sem microfone porque eu preciso compartilhar que foi a coisa mais horrível pela qual eu já passei na vida, porque basicamente eles enfiam uma câmera bem pequenininha pelo teu nariz e ela desce até a sua garganta. Horrível. E a câmera se mexe lá dentro da sua garganta. Foi tenebroso, mas agora eu encerrei os exames. Este vlog está muito maluco porque eu fui para o Paraná, peguei as chaves do apartamento, acertei tudo com a imobiliária, assinei contrato. Na verdade, a ordem é inversa, né? Mas vocês entenderam. Já levei algumas coisas, aproveitei para visitar meus pais que moram perto da cidade em que eu morarei. E estou de volta porque eu ainda tenho que organizar muita coisa. Não organizei nem metade da metade da metade da metade. Mas aos poucos, tudo vai dar certo, tudo vai se encaixando. Eu acho que quando nós temos muita coisa para fazer assim, não é legal a gente pensar no todo, é legal a gente pensar parte por parte. E hoje é meu aniversário, no meio de toda essa bagunça, então hoje eu vou me desligar um pouco das organizações de mala, de guarda-roupa, meu guarda-roupa está caótico, e vou para um lugar que eu gosto muito aqui em Joinville, que é o Didi. Inclusive, se vocês vierem para cá, eu recomendo demais este lugar. Ele é um bar australiano, tem música ao vivo, o ambiente é todo decorado, é lindo. E eu acho que dá pra perceber que eu sou um pouco fã da Austrália. Inclusive, uma curiosidade é que eu fui ao Didi muitos anos atrás pela primeira vez, eu ainda nem morava em Joinville, e eu tirei uma foto com a bandeira da Austrália e eu mal sabia que era a bandeira da Austrália. Eu simplesmente tirei uma foto com a bandeira apontando pra bandeira assim. Vou deixar a foto aqui ao lado para vocês verem. Eu nem imaginava que anos mais tarde eu iria para a Austrália. Um negócio assim. E finalmente me mudei. Ainda estou sem móveis, mas logo eles chegam. Já fui para a universidade, já comecei a trabalhar. E se inscrevam no canal se vocês querem acompanhar os próximos passos desta minha nova rotina.